Eu quero aproveitar que você está de pé, pedir para que você abra no texto que foi direcionado para nós nesta noite. Livro do Êxodo. Êxodo capítulo 12. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 11. Do versículo 11 ao versículo 17. E nós vamos falar sobre esse tema: anime a sua descendência. Êxodo 12, do versículo 11 em diante, diz assim: estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Aleluias. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por cima daquela casa, por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado todo ano, de geração em geração. Vocês celebrarão como uma festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante alguns dos 7 dias da festa será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no 7º dia de festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. E o versículo 17, último, diz assim: celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito, exatamente neste dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem-na nesse dia de geração em geração. Senhor, esta é a sua palavra e nós nos curvamos diante dela. Senhor, esta é a tua palavra que produz vida aonde é decretado morte. Esta é a tua palavra que produz orientação e direcionamento quando as nossas emoções estão confusas. Esta é a tua palavra. E nós pedimos nesta noite, orienta-nos através da tua palavra. Encoraja-nos através da tua palavra. Enche-nos, Senhor, anima-nos e nos faz entender a nossa responsabilidade de animar a nossa descendência através do poder da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode se sentar, queridos. Quando nós lemos esse texto, nós estamos diante de um dos grandes marcos da história do povo hebreu, do povo israelita, do povo de Deus. Nós lemos esta passagem de Êxodo 12, e nós estamos vendo algo grandioso e marcante na história do povo de Deus. O povo estava vivendo um período de opressão, um tempo de ódio. A palavra em Êxodo no capítulo 1 diz que subiu ao trono do Egito um faraó que não conhecia os feitos de José. Um faraó que não sabia do como Deus livrou o Egito da fome, da destruição, através das mãos de um homem que era servo dele, José. Este faraó assume o governo do Egito, mas não sabia do poder que Deus revelou ao Egito através das mãos de José.
E este faraó começa a trabalhar contra o povo de Deus, com ódio, com opressão, escravizando com mão forte o povo, e decidindo que aquele povo deveria ser exterminado, porque estava crescendo demais. O povo passa por um período de 430 anos de cativeiro, 430 anos de escravidão, 430 anos em que homens, mulheres, jovens, crianças cresciam sem autoestima, cresciam sem liberdade, cresciam sem amor, cresciam sem manifestar as suas emoções, cresciam sendo oprimidos. Homens nasceram e morreram sendo escravos. Mulheres nasceram, cresceram e morreram sendo escravizadas, ouvindo de que eles nunca teriam uma vida melhor do que aquela, de que eles não podiam sonhar, porque agora eles eram escravos, que eles não tinham direito à voz, porque eles eram escravos. 430 anos em que este povo de Deus estava sendo oprimido no seu físico, nas suas emoções, nos seus sonhos, nos seus projetos. E eu fico pensando, qual a mente de um homem e de uma mulher que vive em escravidão? Eu não imagino que esse povo era um povo feliz. Eu não imagino que esse povo acordava motivado para viver mais um dia de vida. Eu não acredito que esse povo olhava para os seus filhos e filhas e dizia assim: vamos projetar algo para o nosso futuro. Porque que futuro tem escravo, se não de continuar servindo? 430 anos, em que dentro daquele povo foi sendo alimentada a revolta, o ódio, o rancor, a desesperança, o desespero, o medo, a aflição. 430 anos em que uma nação não tinha a possibilidade de acordar e sorrir para um novo dia. É interessante porque o ser humano, ele costuma gravar com maior facilidade a tragédia do que a alegria. Dificilmente o ser humano se lembra de algo grandioso que Deus fez na sua vida quando ele está no meio de um problema. Quando ele está no meio do problema, a lupa que ele coloca é no problema. E há pessoas que arrastam um problema de 1800 e lá vai Guaraná com rolha, até hoje. Gente que está recebendo vida de Deus hoje, mas só se lembra do tempo de morte. Gente que está recebendo de Deus hoje a oportunidade de sonhar, a oportunidade de escrever uma nova página na vida, a oportunidade de romper com os problemas, a oportunidade de avançar, mas está presa ainda na dor do passado. Gente que Deus está dizendo: eu estou te dando vida, mas escolhe em vida caminhar como alguém morto. 430 anos em que o povo estava apegado à dor, ao ódio, ao rancor, e transformando isso em memoriais na sua vida. Mas há um momento em que Deus rompe com essa história. Há um momento em que Deus diz um basta para essa situação. Há um momento em que Deus assina embaixo um chega, um ponto final para essa vida de carregar problema, para essa vida de contabilizar dores, para essa vida de ficar olhando para o que não se tem, ao invés de agradecer pelo que se tem. Há um momento em que Deus diz: chega,
Para de olhar para túmulos. Para de olhar para perdas. Porque se as dores estão te marcando, eu quero te dizer que experiências comigo estão por vir para te marcar para além das dores. Deus rompe a história daquele povo escravizado, dizendo para eles: se o choro marcou a sua história, o riso também pode marcar a sua história. Se a desesperança foi um capítulo forte e marcante na sua história, a esperança em mim pode ser um novo capítulo para a sua vida. Deus está rompendo com uma escolha que o povo fez, de se lamentar, de remoer dores, e está dizendo: a partir de agora, eu não quero que vocês criem altares para a sua dor. Eu não quero que vocês criem altares para o seu problema. Eu não quero que você ponha em destaque na sua vida o que não deu certo. Deus está dizendo para aquele povo: a partir de agora, é um tempo de novos marcos na sua vida. É um tempo de novas experiências na sua vida. É um tempo de novas expectativas, de novos horizontes, de novas possibilidades para a sua vida. A palavra do Senhor em Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me impulsiona, aquilo que me empurra, aquilo que me levanta, aquilo que me faz olhar para o Senhor. Eu quero trazer à minha memória. Eu me pergunto, quando eu penso nesta palavra, quantos marcos e memoriais de esperança em Deus nós temos criado para a nossa geração. Quantos altares de adoração e de esperança em Deus nós temos criado para a nossa descendência. Deus é um Deus que ama a memória. Deus é um Deus que constrói marcos na nossa vida. Não é Marcos Bastos, não é Marcos Miranda, não. Eles são marcos mais visíveis na vida de Bia e de pastora Lucia. Marcou. Mas Deus é um Deus que cria altares, marcações, memoriais de experiências com Ele nas nossas vidas. A palavra diz o seguinte no livro de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está disponível, Deus está pronto, Deus quer estar com você, Deus quer marcar a sua vida. A proposta dele é estar ao seu lado, mas Ele está dizendo: só se você quiser, só se você buscar. Eu estou pronto, eu estou disponível, mas você precisa escolher, romper com as dores, romper com o que não deu certo, e começar a construir novos marcos, novos memoriais ao meu lado, porque eu quero. Eu quero por alguns minutos conversar com vocês sobre alguns marcos que Deus criou na história do povo, e que Ele convida cada um de nós a construirmos nas nossas vidas também. O primeiro desses marcos é esse que nós lemos. O Senhor Deus está instituindo no capítulo 12 de Êxodo a Páscoa. Mas a Páscoa comemorada pelo povo judeu, pelo povo hebreu, não é a Páscoa que nós comemoramos hoje. O Senhor está dizendo para eles: eu vi os 430 anos de dor que vocês viveram. Talvez no meio da dor vocês tenham pensado que eu não estava olhando, mas eu vi. E agora, eu, que vi a dor de vocês por 430 anos, estou inaugurando, estou marcando a vida de vocês com uma nova possibilidade.
Porque agora eu, o seu Deus, vou te arrancar da terra do Egito e vou fazer de você não mais escravo, mas alguém livre para viver e me adorar. Quando nós lemos esta passagem, o Senhor está dizendo: a partir de hoje, vocês vão criar para vocês e para sua descendência um memorial do que eu estou fazendo. Vocês vão começar a comemorar uma festa dos pães sem fermento. Vocês vão começar a comemorar a Páscoa. E todas as vezes em que vocês olharem para este memorial, vocês vão se lembrar e vão pronunciar, anunciar e ensinar a sua descendência de que o motivo desta festa é porque Deus nos arrancou da escravidão e nos fez um povo livre. Deus cria um marco na história daquele povo e diz: de geração em geração, vocês vão ensinar os teus filhos de que agora vocês não são mais escravos, de que agora vocês não vão viver de dor em dor, de lamento em lamento, de choro em choro. Vocês vão criar uma festa para que vocês não se esqueçam de que eu tenho poder para transformar a situação mais desesperadora da sua vida. Deus está ensinando aquele povo a cultuar a memória, queridos. Deus não está falando sobre tradicionalismo, mas Deus está falando sobre tradição. Tradição ensina, tradicionalismo manda matar. Tradição é olhar pelo retrovisor e ver toda a história e caminhada que Deus construiu conosco. As bênçãos, o cuidado, a libertação. E é isso que Ele está dizendo. Vocês vão criar um memorial. Vão comer pão sem fermento. Junto com esse pão, você pode ler o capítulo depois, diz: vocês vão comer ervas amargas junto com esse pão. Para lembrar do tempo de amargor lá atrás, mas que ficou lá atrás. Um outro marco lindo na história bíblica que nós vemos está em Gênesis capítulo 22, do versículo 10 ao versículo 14, e eu quero ler com você. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento um anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato, não me negou nem mesmo o seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar Jeová Jirê. Até hoje as pessoas usam este nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará, ou Deus proverá. Até hoje nós declaramos Jeová Jirê em canções, em ministrações. Mas só declaramos isso porque um dia um homem teve uma experiência com Deus e fez daquela experiência um marco na sua vida e para a sua descendência. Diante do momento de entregar o seu filho, Deus manda um anjo bradar do céu: não precisa mais, Abraão, eu sei quem você é. Queridos, quando o Senhor gera essa experiência com Abraão, eu fico pensando, Deus sabe quem Abraão é. Deus não ficou surpreso não, porque Abraão deu o filho, ia entregar o filho. Deus já sabia se Abraão ia ou não ser capaz de fazer isso. Mas sabe o que me chama a atenção?
Quando Deus cria este memorial com Abraão, Ele está dizendo: Abraão, é hora de você ver o Deus que eu sou. Alguns podem dizer que Deus mau, que está pedindo o seu filho. Mas no final desta aprovação, você vai entender que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a minha capacidade de prover para você mesmo na hora mais amarga. Este memorial, Abraão, não é para eu testar quem você é, porque eu sei quem você é, se você é fiel ou não, mas é para você entender que eu sou mais poderoso, mais fiel, mais amável do que você imagina, Abraão. Nós chamamos o Senhor de Jeová Jireh até hoje, porque um dia um homem construiu um memorial a partir da experiência que ele teve com Deus. Há um outro marco que me chama a atenção na palavra, e está em Josué, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, e diz assim: quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens: peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio, levem as pedras com vocês e amontem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué convocou 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor, seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carreguem-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento, um marco, um memorial entre vocês no futuro. Seus filhos perguntarão o que significam estas pedras, e vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o Jordão parou de correr quando a arca do Senhor passou por ele. Estas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Quando seus filhos te perguntarem, vocês vão dizer: o Senhor foi conosco, e este memorial tem que nos lembrar isso. O poder de Deus esteve ao nosso favor, e este memorial vai nos mostrar isso. Eu disse, nós esquecemos, queridos. Começa o ano pedindo uma bênção para o Senhor, a gente recebe. Chega em fevereiro, a prova vem, e a bênção de janeiro já não tem gosto, já não tem sabor, já ficou sem graça. Foi Deus que deu. Mas a gente olha mais para o problema e para a dor e fala assim: já esqueci. Deus está dizendo: crie memoriais, crie marcas, crie experiências, crie momentos comigo, que mesmo no momento da adversidade serão para você uma esperança viva de que o meu poder ainda é o mesmo. Quantos de nós, queridos, olhamos para a obra que Deus começou na nossa casa, mas não foi através de nós? Olhamos para uma mãe, para uma avó, para uma vizinha. Eu não estou falando, quando eu digo de descendência, só dos seus filhos, só dos seus netos, só dos seus sobrinhos. Eu estou dizendo também que nós somos capazes de gerar filhos espirituais, de que você precisa gerar marcos, gerar memoriais com o Senhor, para que estes filhos espirituais se animem, creiam, vivam experiências com Deus através do seu testemunho. Filho de crente não é crentinho. Filho de pastor não é pastorzinho, filho de líder não é líderzinho. Eles precisam ser pastoreados, eles precisam ser alimentados pela palavra de Deus, eles precisam criar experiências com o Senhor, mas eles precisam que alguém que os antecedeu nessa jornada diga qual é o caminho que eles têm que trilhar, queridos.
Durante um longo período em que eu liderei a Gilbrac, eu sempre, e ainda hoje, os chamo de filhos e filhas. Pelo cuidado de ser um referencial de fé para eles. De inspirá-los, de lembrá-los sobre este memorial das grandes obras de Deus. Do grande poder de Deus. A palavra diz que o Espírito Santo tem uma função no nosso meio, que é de nos fazer lembrar daquilo que o Senhor anunciou. O Filho falou do Pai, e o Espírito nos faz lembrar das palavras do Filho. Mas quais memoriais nós estamos criando para a nossa descendência? Quantas marcas essa descendência está tendo de nós? Quero caminhar para encerrar com vocês. E ler um último memorial que nós vivemos ainda há pouco tempo. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: pois eu lhes transmiti o que recebi do Senhor, na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Ele tomou um pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Deus, durante toda a história, está criando memoriais que nos declaram o seu favor, o seu cuidado, a sua bênção, a sua provisão, a sua correção, o seu trabalho no nosso caráter. Durante a história do povo de Deus, Ele vem criando memoriais, para que as dores não sejam maiores do que o poder dEle sobre as nossas vidas. Mas a questão é, quantos memoriais esta geração está vendo de pais que oram? E eu não estou falando de pais no coletivo, pai e mãe. Eu estou sendo muito enfático em dizer pais homens. Quantas vezes você, pai, homem, figura masculina dentro da sua casa, está sendo um referencial de adoração a Deus para os seus filhos? Quantas vezes você, homem, foi visto pelos seus filhos de joelhos orando? Parece que é uma função da mãe. Quem nunca teve uma mãe e uma avó que você estava na madrugada e acordava apavorada, achando que era um bicho na sua cabeça, e era uma mão falando: sai dele agora, todo mal, está amarrado em nome de Jesus. Você estava acordando e não entendendo nada que estava acontecendo. Daqui a pouco a mulher estava falando em língua, você não entendia menos ainda. Parece que é uma função da mãe. Não, o Senhor chamou homens para oração também. Não é só mães de joelhos e filhos de pé, não, é pais de joelho também e filhos de pé. Homens que o seu caráter na família marcam porque oram, porque sentam com o filho e dizem, antes do chocolate, antes do cereal, uma porção da palavra de Deus. Aleluia. Salmo 119, antes de todo mundo comer. Eu brinco que eu gosto da oração da Luzia na hora de comer. O que não foi roubado está abençoado, amém. Vamos. Quantos memoriais nós estamos criando de mães que servem com amor, com integridade, com cuidado. Quantos memoriais nós estamos criando de líderes que são inspiração para prosseguir. Quantos memoriais, quantas marcas nós estamos deixando
e gerando para a nossa geração, para que eles escolham o Senhor todos os dias. Muita gente que fala, poxa, eu não sei por que meu filho não está servindo a Deus. Mas porque às vezes lá atrás, isso não é uma regra. Tem muitos pais e mães que criaram memoriais, e os filhos decidiram por não seguir. Mas tem muitos pais e mães que nas oportunidades que tinham de criar memoriais, estão dizendo para o filho, se diverte aqui com o YouTube. Toma aqui esse tablet e fica um pouquinho lá para eu ter paz. Líderes que estão cansados, estão optando por chutar o pau da barraca, chutar o balde para bem longe, e se esquecendo de que Deus te chamou para ser inspiração para outros. Quantos filhos e filhas creem, confiam e buscam a Deus como Pai, porque tem em nós esse exemplo de confiança em Deus. Seu filho não pode ter mais medo da Renata e da Magali do que de você. Reconstrua a minha frase. O seu filho não pode ter mais respeito pelas suas professoras dominicais do que por você. Seu filho tem que amar o pastor Marcos, mas você precisa ser o maior referencial de fé para ele. Gênesis capítulo 26, versículo 2 em diante diz assim: o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, faça o que eu mandar, habite aqui como estrangeiro, e eu serei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas essas terras a você e aos seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, o seu pai. Deus cria memoriais, mas Ele espera que você seja uma referência desses memoriais. Em Gênesis no capítulo 26, você vai ver um momento em que Isaac está passando por uma tribulação danada. Começa a ir para Gerar, para a terra de Gerar, e ali os poços dele começam a ser entulhados, e vai para um canto e entulham os poços dele, e vai para o outro e entulham os poços, mas lá no final o Senhor dá um poço a ele, e o Senhor declara: olha, eu estou sendo fiel a você, Isaque, por causa do seu pai Abraão. Você precisa apresentar e criar memoriais, para que a sua família seja lembrada diante do Senhor. Você precisa animar a sua descendência, queridos, não tendo posses, não tendo carros para deixar quando você partir, não tendo imóveis, casas, uma conta gorda, porque aí quando você morrer, eles se animam com a herança. Não. A maior forma de animar a sua descendência é apresentando um Deus poderoso, que não os abandonará, mesmo quando você não estiver aqui. Aleluias. Animar a sua descendência não tem a ver com construir para eles uma vida confortável sobre a terra, mas apresentar para eles um Deus que é fiel na terra, mas que o está construindo para morar na eternidade com Ele. Isso é animar a sua descendência. Nunca mais eles se esquecerão das marcas que você deixar. Nunca mais. Tem gente que censura pregador que chora, eu choro. Conversava com o pastor Marcos e Bia ainda esses dias sobre um luto que eu ainda não entendi, que eu ainda não elaborei. Nós perdemos a minha avó no ano passado. Que perda, queridos, que perda. Que dor insuportável. Entrar na casa dela e não ouvir mais a voz dela. Não ter aquela presença ali. Não abraçar mais. Como dói, queridos.
Mas quando eu lembro da fé dela, ô Silvia, quando eu lembro da fé dela, memoriais. Eu lembro de um dia em que eu cheguei na casa dela à tarde, eu falei: vó, trouxe um bolo para a gente tomar um café. E ela pegou o bolo da minha mão, não me deu nem bênção. Ela pegou o bolo, foi até a cozinha e falou assim: Flávia, que é a minha tia, glória a Deus, com o bolo na mão. O que eu te falei hoje à tarde? E a minha tia falou assim, que você queria fazer um bolo. Ela falou: mas eu estava tão cansada e não fiz o bolo. Mas o bolo que eu queria, o meu Deus trouxe. Memoriais que gerem na sua descendência amor à palavra de Deus, fidelidade ao Senhor, dedicação à obra, amor por pessoas. Anime a sua descendência com o caráter de um homem e de uma mulher de Deus, que ama o reino e não as coisas. Crie memórias para a sua descendência. Crie memoriais hoje, mas que mesmo após a sua partida, anime a sua descendência a confiar e amar a grandeza do seu Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.